Você já imaginou como seria viver em um local extremamente quente e seco durante o dia, onde a temperatura pode ultrapassar os 50 graus e à noite cair para 0 graus? Numa época em que não existia água encanada e nem mesmo médicos e remédios para tratar de pequenas enfermidades, onde uma simples gripe ou então um machucado mal curado poderia te levar à morte. Um lugar em que havia tempestades de areia e secas severas. Como era viver no Antigo Egito nessa época? Se você quer saber mais como era viver no Antigo Egito, assista esse vídeo até o final. Olá, meu nome é João Paulo e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, porque eu sempre trago vídeos como esse. Viver no Antigo Egito não era nada fácil, especialmente se você fizesse parte das classes sociais mais baixas. O Antigo Egito foi uma civilização antiga que habitava a região onde hoje fica o Egito, um país que liga o Nordeste da África ao Oriente Médio. A civilização egípcia se formou há cerca de 3.100 anos antes de Cristo. A sociedade era dividida em hierarquias. Na base da pirâmide tinham os escravos, que era formada por estrangeiros capturados na guerra ou até mesmo pessoas do próprio país que não vinham de uma linhagem familiar abastada. Os escravos eram trabalhadores braçais que eram obrigados a realizar qualquer tipo de tarefa, desde a construção de obras ou até mesmo realizando trabalhos para os nobres, sacerdotes e o faraó. Um pouco acima dos escravos vinham os camponeses. Eles eram responsáveis pelo cultivo de todo o alimento do império. Eram eles que plantavam, cultivavam e faziam a colheita dos alimentos. Além disso, eles também eram responsáveis pelo cultivo de aves e outros tipos de proteína animal e nutrientes que pudessem servir como fonte de alimento. Boa parte da sua produção tinha que ser entregue aos nobres e ao faraó. Depois dos camponeses vinham os artesãos, que eram responsáveis por desenvolver todos os tipos de objetos, utensílios domésticos e esculturas para a decoração dos palácios e templos. Logo acima vinham os comerciantes, pessoas que possuíam bens de valor ou alimentos e que trocavam seus pertences por outros objetos ou alimentos. E essas três classes citadas acima eram basicamente a base da pirâmide, ou seja, a parte mais pobre. Os escribas vinham acima dos comerciantes. Eles tinham posição de destaque dentro da sociedade e eram muito respeitados. Os escribas eram responsáveis por fazer registros de tribunais, magias, traduzir cartas e informações de outros lugares, escrever hieróglifos e tudo mais que envolvesse a escrita e o conhecimento. Eles eram importantíssimos para a administração do império e quase tudo que acontecia na época envolvia algum escriba para registrar tudo. Acima dos escribas vinham os soldados, que eram responsáveis por manter a ordem e a paz dentro do império. Também eram responsáveis por fazer a segurança dos nobres, dos sacerdotes e do faraó. Além disso, eles também faziam a proteção do império para que não fosse invadido por outros povos. Eles lutavam em guerras e também faziam a tomada de territórios. Segundo historiadores, os soldados do Antigo Egito eram homens muito bem preparados e com tecnologias de guerra avançadas para a época. Quase no topo da pirâmide vinham os nobres e sacerdotes. Eles tinham um grande poder e influência dentro do império, obtinham muitos privilégios e viviam como verdadeiros membros da corte. Obtinham palácios luxuosos, bens materiais, tinham acesso farto a alimentos e tinham poder e status. Alguns deles também eram chefes de algumas províncias, estando abaixo somente do faraó. Os sacerdotes
eram pessoas que viviam nos templos e suas atividades passavam pelo culto, pelas cópias dos rituais antigos, redação de fórmulas mágicas, distribuição de amuletos, medição do tempo, bem como pela boa gestão material dos templos. Eram eles que davam 2 das 5 refeições que os faraós faziam por dia. Eram os representantes dos faraós, verdadeiros funcionários reais. Já acima de tudo e todos vinham os faraós. O faraó era um rei que governava todo o império. Ele era considerado como um deus vivo e todo o poder estava em suas mãos. Ele quem determinava as leis e as regras. Também ordenava a criação de obras. Geralmente, antes do almoço, o faraó recebia visitas, se reunia com conselheiros, julgava crimes e aplicava penas. Ele era o líder supremo de todas as questões do reino. Os faraós viviam em palácios luxuosos com materiais nobres. Tinham um estilo de vida muito confortável e muitos servos que realizavam todo tipo de trabalho para eles. Apesar disso, nenhum desses servos jamais poderia tocá-lo. Apenas pessoas nobres e que tivessem autorização para isso. Também tinha muita fartura de comida à sua disposição. Eles também tinham à sua disposição mulheres ou servos sexuais que poderiam satisfazer seus desejos. Os antigos egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses em forma animal ou então híbridos, parte animal e parte humano. Eles também lutavam em guerras para a tomada de territórios e possuíam uma estrutura de governo muito bem definida para a época. Além disso, essa civilização contribuiu muito para invenções que utilizamos até hoje, como por exemplo a matemática, calendário e relógio, sistema de governo, biblioteca, a invenção do vinho, a cerveja, cosméticos, maquiagem, a técnica de mumificação. Eles também contribuíram muito para a medicina, técnicas de irrigação de plantações, criação de animais, algumas técnicas de artesanato e até mesmo o vidro foram inventados naquela época. Ou seja, essa civilização antiga contribuiu muito para a sociedade nos dias de hoje, mas viver naquela época não devia ser nada fácil, principalmente se você não fizesse parte das classes nobres. Escreva aí embaixo nos comentários o que você acha dessa antiga civilização e se você gosta desse tipo de história ou não. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal. Então foi isso, tchau, tchau e até a próxima.